Fala galera, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo de ciências naturais. E o assunto que nós iremos abordar hoje, ele é um assunto referente ao 7º ano do ensino fundamental. Sendo assim, esse assunto é importantíssimo, porque além de estar presente no nosso dia a dia, ele vai ser cobrado no seu concurso público, na sua prova. Então, nada mais importante de que hoje a gente se preparar para elas, porque são questões que, uma vez que tenhamos o domínio da sua definição, iremos conseguir responder as questões facilmente. O assunto de hoje é calor e temperatura. Será as duas a mesma coisa? Representa algo diferente? Como compreender o conceito de calor e temperatura? É isso que nós iremos ver hoje aqui nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Ita Ciências. Aqui você aprende mais. Bem, antes de começarmos a falar sobre calor e temperatura, eu gostaria de pedir uma ajuda a você. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse vídeo. A sua inscrição é muito importante. Esse é um projeto de aula gratuita. E o que eu quero de você é que você me ajude se inscrevendo. Deixe o seu like, comente no vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Assim, você estará ajudando o canal Ita Ciências a crescer. Sem mais demora, vamos falar então sobre temperatura e calor. No dia a dia, inevitavelmente, nós vamos estar usando o conceito relacionado à temperatura e calor. Seja para medir uma simples temperatura de um ambiente, seja para preparar um alimento, seja para escolher a roupa que vai vestir, sempre estaremos usando o conceito temperatura e calor. Mas é importante salientar que, por mais que sejam parecidas, as duas não são a mesma coisa. Então aqui nós vamos tentar entender o que é temperatura e o que é calor. Vamos começar com temperatura. Quando a gente fala no quesito de temperatura, nós estamos falando de uma grandeza que mede a energia cinética, que vai medir a liberdade, o grau de liberdade das partículas em um determinado sistema. Então a gente vai estar medindo como é que está a movimentação dessas partículas dentro desse sistema. Isso é importante porque nós iremos poder, assim, através da temperatura, dizer se as partículas estão muito agitadas ou pouco agitadas. Então, basicamente, a primeira coisa que nós passamos a sentir é a sensação térmica. Esse conceito de temperatura vai estar sempre conosco. A primeira coisa que fazemos é através da sensação térmica, ao usar o nosso dedo, toca ali, toca aqui, para medir como é que está a temperatura. Outro conceito envolvido à temperatura é também a dilatação térmica. O que provoca essa dilatação térmica? É exatamente o aumento da temperatura. O aumento da temperatura faz com que o grau de agitação das moléculas aumente. E ao aumentar esse grau de agitação das moléculas, as moléculas tendem a se distanciar. E assim, consequentemente, aumentando o tamanho do corpo, certo? Já o contrário disso, ou seja, o encolhimento, a diminuição desse tamanho, nós chamamos de contração térmica, que é ocasionada também por causa da temperatura. Quando a temperatura diminui, o grau de agitação dessas moléculas diminui e, consequentemente, o tamanho dessa distância vai ser diminuída e, com isso, o tamanho do corpo tende a diminuir. Termômetro, que é uma escala que nos permite medir a temperatura dos corpos.
E é importante você saber o que é que compõe essa escala, tá certo? O que é que a escala tem? A escala vai ter uma parte chamada capilar, que é a parte maior do termômetro. É nela que vai ter uma escala, e nessa escala é que vai estar os valores das temperaturas, tá certo? Na parte inferior nós vamos ter o bulbo, tá certo? Esse bulbo é um recipiente onde será colocado uma substância termodinâmica, e essa substância ela vai ter uma determinada característica, dilatação térmica. Como é que vai ocasionar? Quando a temperatura aumenta, vai provocar uma dilatação térmica nessa substância, e ao sofrer a dilatação, ela tende a aumentar através do capilar. E até onde ela for, será assim definida a temperatura do ambiente. Quando a gente fala sobre escala termodinâmica, nós temos algumas em si. As escalas termodinâmicas, ela nos ajuda a medir esse grau de agitação. E algumas foram criadas durante vários anos, mas 3 se destacam. A primeira criada foi a de Fahrenheit, tá certo? Um alemão polonês, né, que criou a sua escala em 1724. Em seguida, Andreas Celsius, um físico sueco, ele propôs uma outra escala termodinâmica em 1742. E vários anos depois, o William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, um engenheiro britânico, físico e matemático, ele propôs a escala Kelvin em 1848, essa conhecida como escala absoluta. Ou seja, temos aí 3 escalas termodinâmicas importantíssimas, e conhecer o conceito dela é fundamental. Certo? Nós precisamos saber converter as diferentes temperaturas que cada uma delas dá, porque unificar essas medidas é fundamental. E olha, não é somente essas 3 escalas que nós encontramos. Além dela, além de Kelvin, Celsius e Fahrenheit, temos várias outras, Hackney, Helm, e aí em diante. Por quê? Foram cientistas que proporam escalas de determinado diferente, mas são essas 3 as mais utilizadas. E são exatamente elas que nós iremos trabalhar para aprender a aplicar uma equação para converter a temperatura de Celsius para Fahrenheit. Temos uma equação para converter de Kelvin para Fahrenheit. E temos uma equação para converter de Celsius para Kelvin. Então, essas 3 temperaturas, ela pode ser equiparada. E é essencial que nós saibamos como fazer essa equiparação. Exercitar um pouco para aplicar os conceitos de equiparação de temperatura. 2 questõezinhas. Essa é a primeira. Uma variação de temperatura de 300 Kelvin equivale na escala Fahrenheit a uma variação de... É importante que você tente ter uma pausa no vídeo, tente fazer, e aí depois você retorna para a gente executá-la e aí perceber se você acertou. Já fez? Então vamos à correção. Então, a primeira coisa é definir qual equação nós iremos utilizar. Como a temperatura está em Kelvin, então eu vou usar uma equação que tenha Kelvin. Como a questão está pedindo a resposta em Fahrenheit, então eu vou usar essa equação. Então vamos lá. Definimos que a temperatura Kelvin é 300.
E a temperatura Fahrenheit é o que nós queremos. Então, onde tem TK, que representa a temperatura Kelvin, eu vou colocar o valor que eu já tenho. 300. Então, 300 menos 273 dividido por 5. Igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Esse cálculo, a gente fazendo a subtração, a gente vai ter 26 dividido por 5. Podemos adiantar. E aí, quando a gente divide 26 dividido por 5, a gente vai ter 5,2, que vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Agora, nós precisamos inverter esse 9. E uma propriedade da matemática diz que quando eu inverto um número no sinal da igualdade, eu preciso também inverter a sua função. Então, observe, o 9 aqui está dividindo. Se ele vai passar para o outro lado, ele precisa ir multiplicando. Então, vamos fazer isso. Fica 5,2 vezes 9. 5,2 vezes 9 dá 46,8. Igual TF menos 32. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com 9, agora com 32. Porque eu preciso que a temperatura Fahrenheit esteja sozinha. Só que lembre-se da regra matemática, quando eu inverto um valor em posição da igualdade, eu preciso inverter também a sua função. Se ele está fazendo uma subtração, vai passar para o outro lado fazendo uma adição. Então, 46,8 mais 32 vai ser igual a 78,8 graus Fahrenheit. E agora, vamos à questão para procurar a resposta. Note que na letra A não é, B também não, C também não, D também não. Então, só sobrou essa, NDA, nenhuma das alternativas. Vamos olhar o gabarito? Gabarito, letra E, nenhuma das respostas anteriores. O viajante, ao desembarcar no aeroporto do Brasil, vindo de Londres, fez um cálculo para descobrir qual o quíntuplo da temperatura local na escala Fahrenheit, sendo que a temperatura na escala Celsius igual era 5 graus. Essa temperatura é sendo que a temperatura local é 5 graus Celsius. E ele quer a resposta em Fahrenheit. Então, a equação que eu vou usar é uma equação que tenha Celsius e que tenha Fahrenheit. Quando eu analiso o enunciado da questão, eu tenho que a temperatura Celsius era 5 graus. E a temperatura Fahrenheit que eu vou encontrar, eu vou ter que multiplicar por 5, porque ele quer o quíntuplo. Não é isso? Então, vamos lá. Coloquei dentro da minha equação o Celsius que eu já tenho. Eu tenho TC. TC vale 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Agora eu vou usar aquela regrinha da matemática. Lembre-se? Vou inverter o 9. Se está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, ficou 1 vezes 9 igual a TF menos 32. 1 vezes 9, todos nós sabemos que é 9. 9 igual a TF menos 32. Vou fazer a inversão do 32, porque eu preciso que o TF esteja sozinho. Mas como o 32 está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Olha, 9 mais 32 é igual a 41 graus Fahrenheit. Acabou a questão? Ainda não, porque ele quer o quíntuplo. E eu disse que quando a gente achasse TF, teria que fazer o quê? Multiplicar por 5. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 41. 5 vezes 41 é igual a 205 graus Fahrenheit. Achei a minha resposta. Agora, vamos lá para as alternativas. Na alternativa letra A, nós temos 41. Aí você diz, então, é essa certa, porque eu achei 41 aqui. Mas lembre-se, ele não quer saber a temperatura real. Ele quer saber a hipótese.
o quíntuplo dessa temperatura. Então não é essa daqui. A nossa resposta certa, então, é a letra B. Mas aí você pode dizer, eita, professor, então o senhor errou aí porque o senhor colocou duas com o número 205, que a letra D também é 205. Mas repara o detalhe, a letra B, ela não traz o grau. E lembre-se, Fahrenheit e Celsius, ela tem grau. Então, 205F não é temperatura Fahrenheit. Tá ok? Então, vamos para o nosso gabarito. Gabarito certo é a letra B. Vamos mais uma? É relacionada à definição do que é temperatura. Agora, repara, eu não vou responder essa questão, porque eu quero que você responda e coloque nos comentários qual é a alternativa correta. Tá certo? Você vai deixar aqui nos comentários qual é a alternativa correta dessa questão. Vimos assim, então, o conceito sobre temperatura. Mas e calor? Como iremos definir o calor? Será que vai ser igual ao da temperatura? Quais as equações que serão usadas? Todas essas ações estão relacionadas a calor. Mas e o que é realmente calor? Quando a gente fala sobre calor, nós estamos falando de uma transferência de energia térmica de um sistema para o outro. Ou seja, eu tenho que ter dois corpos para que haja troca de calor. Tá certo? E esses dois corpos, eles têm que ter diferença de temperatura. Então, quando a gente fala sobre calor, nós temos alguns tipos de calor. Nós temos o primeiro, que é o calor sensível, certo? E o que é calor sensível? O calor sensível vai ser a quantidade de calor necessária para que um corpo altere a sua temperatura em 1 grau, tá certo? Então, calor sensível está aí. E nós temos uma fórmula para o calor sensível, tá certo? É importante que você conheça essa fórmula, porque toda vez que for falar de calorimetria, a gente vai ter que se deparar com fórmulas. Você viu que quando a gente estava falando sobre temperatura, a gente viu fórmula de convenção de temperatura. Agora a gente está vendo fórmula que vai nos explicar alguma coisa sobre calor, tá certo? Então, repara, esse K aí é o calor sensível, tá certo? Ele vai ser dado em cal, tá certo? Em caloria ou em joules. Lembrando que eu posso fazer essa conversão, basta me lembrar que 1 cal equivale a 4,18 joules. Já o M é a massa do corpo, tá certo? E essa massa ela vai ser dada em grama. Nós temos também o C, e é que esse C é um C minúsculo, e esse C é o calor específico, e o calor específico tem como unidade de grandeza cal dividido por grama vezes Celsius. E, por fim, o ΔT. O ΔT, lembre-se, quando você vê sempre esse delta em ciência significa variação. Como eu tenho um T logo após ele, então é variação de temperatura. E a temperatura nós utilizamos grau Celsius. O outro conceito que a gente já falou é o calor específico, é o C pequeno. E ele diz assim, que é a quantidade necessária para que cada grama de uma substância sofra uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. Nós temos o calor específico. E aí nós podemos usar a fórmula que macete, só invertendo, colocando o K para o outro lado e a gente vai ter C. Lembre-se que o C minúsculo é calor específico, igual a K dividido por M vezes ΔT. Cada item desse aí tem a mesma especificação da equação anterior.
é o mesmo grandeza, é o mesmo significado. O outro que a gente fala é o calor latente, tá certo? Até então nós falamos sobre variação de temperatura, mas quando a gente fala de calor latente, é a grandeza física relacionada à quantidade de calor de uma unidade de massa de determinada substância para que ela mude de fase, ou seja, ela vai ter que mudar de estado, ela vai deixar de sair de sólido para líquido ou de líquido para gasoso. Então repare, enquanto calor específico e calor sensível está relacionado à mudança de temperatura, calor latente está relacionado à mudança do estado físico da matéria. E para o calor latente também tem uma equação. Nós temos LKM. L igual a KM. Que o que significa? K, nós já vimos que é a quantidade de calor. Lembrando que quantidade de calor é cal ou joules. E um cal equivale a 4,18 joules. O M é massa, tá certo? Massa sempre em grama. E o L é o calor latente, que é dado em cal. E a capacidade térmica? O que seria a capacidade térmica? Vamos à definição. Ele diz assim, que é a grandeza física que determina a relação entre a quantidade de calor fornecida a um corpo e a variação de temperatura observada neste. Nós temos uma fórmula, né? Repara, C igual a K delta T. Lembrando que esse K ele pode ser representado por MC delta T. Lembre-se que a quantidade, o calor sensível não usa essa fórmula. E aí, essa temperatura pode ser cortada. Então, simplificando, eu vou ter C igual MC. Mas é importante você ter essas três equações em sua mente, porque vai depender do que a questão, do que o enunciado da questão lhe oferecer. E como seria, então, a propagação desse calor? Pense numa fogueira, né? Quem nunca passou por esse momento, nas épocas juninas, de estar próximo de uma fogueira, de usar a fogueira para assar uma espiga de milho, ou quem sabe aquelas brincadeiras de pular a fogueira. Ao redor ali, nós vamos conseguir identificar vários conceitos. O primeiro, irradiação. Né? Ao chegar próximo, você vai sentir o calor. Eu posso usar essa fogueira para esquentar algo, tá certo? E eu vou ter um outro processo relacionado à condução. E, por fim, eu tenho a convecção. Vamos para a primeira. Condução. O que seria condução? É um tipo de propagação que acontece no meio material decorrente da agitação das moléculas, certo? Com o aumento da temperatura de um corpo sólido. A energia cinética também aumenta. Lembre-se, quando eu coloco uma barra de ferro no fogo, vai ter uma condução por toda a barra. Observe que essa parte aqui, ó, da barra de ferro, que a pessoa está segurando, não está no fogo, mas o calor, ele sofre uma condução, e essa energia cinética vai se movimentar por toda a barra. O próximo termo sobre questão de propagação é a convecção. E o que seria a convecção? É o processo térmico de calor que ocorre em virtude da ascendência e descendência de um fluido que se encontra fora de equilíbrio. E é interessante que a gente consegue ver isso bastante nas nossas geladeiras. Então, um outro lugar que a gente vê bastante convecção é a questão dos ar-condicionados, tá certo? Então, convecção é essa movimentação do ar quente e o ar frio. E por fim, no quesito de propagação, nós temos a irradiação, que é a radiação eletromagnética gerada pelo movimento térmico das partículas carregadas, certo? Então repara, quando você chega perto de uma fogueira,
você sente o calor, certo? O calor está sendo emitido da fogueira para o seu corpo. Então nós vemos que nós temos 3 tipos de propagação de calor: a condução, a convecção e a irradiação. Então, vamos exercitar um pouco para a gente ver se a gente conseguiu firmar os conceitos relacionados a calor. Então, repara, uma questão básica aí para a gente ver, em um laboratório de física, uma amostra de 20 gramas de cobre recebeu 186 cal de calor de uma determinada fonte térmica. Sabendo que o calor específico do cobre é 0,093 cal por grama Celsius, determine a variação de temperatura sofrida pela amostra. Olha, ele está pedindo variação de temperatura. O que ele quer saber é a variação de temperatura. Ele nos deu o calor específico, né? E nos deu a massa. Então, qual é a equação que a gente vai usar? A equação do calor sensível. Porque repare, o que está ocorrendo aqui é a variação de temperatura. Então vamos lá, vamos então definir o que é que o enunciado nos deu. Ele nos deu que o calor sensível, a quantidade de calor recebida foi 186 cal. Ele nos deu o calor específico, 0,093 cal por grama. Nos deu a massa, certo? A massa, 20 gramas. E nos deu também o problema da questão, que é a variação de temperatura, que é o que a gente vai encontrar. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar os meus dados que eu obtive no enunciado e vou fazer a substituição fazendo esse cálculo. Eu vou ter que 2 vezes 0,93. Você vai dizer, oxe, gente, mudou o número? Não, repara. Nós usamos uma equação, uma propriedade da matemática que nós podemos eliminar os termos opostos. Ó, eu tenho esse aqui, ó, elimino esse e elimino um K. Por isso que nós ficamos que 186 vai ser igual a 2 vezes 0,93. Resolvendo, né, nós vamos ter que 186 cal vai ser igual a 1,86 cal por grama vezes ΔT. Só que eu preciso que esse ΔT esteja sozinho. Então eu vou inverter para o outro lado. E quando eu inverto para o outro lado, se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. E aqui eu vou fazer uma eliminação novamente. Olha, eu tenho cal que pode ser cortado por cal, certo? Então ficou só Celsius. Então quando eu resolvo, eu fiquei com 100 graus Celsius igual a ΔT. Achei minha resposta. Achei a variação da temperatura. Questão que eu vou marcar é a letra B. Vamos ao gabarito. Resposta certa, letra B. Mais um pouquinho. Vamos mais uma questão. Determine a capacidade térmica de um corpo que recebeu 200 calorias de calor de uma fonte térmica e sofreu uma variação de temperatura. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo a capacidade térmica, tá bom? E como é que eu vou saber qual é a equação que eu vou usar? Que eu tenho 3. Tenho 3 equações. Eu tenho essa, posso usar essa e posso usar essa daqui também. Agora repare, a questão me deu massa? Não. Então as equações que tem massa, não é ela que eu vou usar. Eu vou usar a que não tem massa. Essa daqui. Descobri qual é a equação que eu vou usar, agora eu vou para o que a questão está me dando. Ela me pediu o calor específico. Olha, repara que esse C não é esse C aqui. Esse C aqui é minúsculo, né? Esse C aqui já é maiúsculo. Então, observe que são duas grandezas físicas diferentes. Na hora do C minúsculo é calor específico. E o C maiúsculo é a capacidade térmica. Aí a gente vai ter
que aplicar aquela equação. Então vamos lá. Substituir os valores que eu tenho na minha equação, eu fiquei com 2000 cal dividido por 40 graus Celsius. Olha os opostos aqui novamente, posso cortar, né? Um zero pelo outro zero. Ficando assim, 200 graus cal dividido por 40 por 4 cal. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 50 cal por grau Celsius. E aí a gente tem uma letra aqui que dá exatamente o que nós encontramos. Então vamos para o gabarito. Resposta certa, letra E, 50 cal por Celsius. Mais uma questão aqui. Agora olha, essa questão está envolvida a questão de definições. E essa alternativa eu vou querer que você coloque a resposta no comentário. Então você vai ter duas questões para colocar no comentário a resposta. Uma sobre temperatura e essa sobre calor. Valeu? Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Sua participação até aqui foi muito importante. Já se inscreveu? Já deixou o seu joinha? Olha, ao concluir o estudo, faça o seguinte: compartilhe esse vídeo com outras pessoas, certo? Muito obrigado e até a próxima.